Salmo 90, a gente leu o versículo 12 e já ora, tá? Pelas ofertas e pelos dízimos. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Senhor, nós oramos pelos dízimos, pelas ofertas. Nós oramos, Senhor, porque está voltando para Ti aquilo que veio de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não precisava de nós e mesmo assim contou conosco, o que deu um sentido à nossa existência. Hoje, em vez de vivermos apenas para a realização dos nossos vãos e vis projetos pessoais, nós podemos dedicar a nossa vida à realização da obra do Deus do universo. Que bênção, Senhor, é poder participar daquilo que o Senhor está fazendo. E que bênção, Senhor, que as nossas poucas condições, os nossos poucos recursos sejam úteis na realização da Tua obra, porque o Senhor quis assim. Nós te agradecemos por poder dizimar, por poder ofertar. E nós te pedimos, Senhor, que essas ofertas cheguem ao necessitado, cheguem à realização da Tua vontade. Nós te pedimos mais do que isso, Senhor. Nós te pedimos que a Tua palavra ministre em nós aquilo que o Senhor quer que nós entreguemos ao necessitado, que o Senhor plante em nós o que o Senhor mesmo espera colher, que o Senhor nos dê aquilo que nós poderemos te ofertar. Que seja sempre assim, que a Tua palavra nos ensine a ser como o Senhor deseja que sejamos. Ouve a nossa oração, Senhor, e exerce misericórdia para conosco em nome de Jesus. Amém. Sentemo-nos, no caso vocês, né? Eu fico em pé mais um pouquinho. Eu não sei se vocês viram, mas há uns anos atrás, acho que ano passado, ano retrasado, os sites de informativo jurídico, pelo menos todos apresentaram essa notícia. Um garoto de 17 ou 19 anos se tornou o advogado mais jovem a sustentar os seus argumentos oralmente numa sessão de julgamento do STF. Então o cara, além de ser advogado formado já aos 17 ou 19 anos, vamos botar 19, mas ainda assim é absurdo. Ele já era advogado formado aos 19 anos e ele já estava no STF fazendo a sustentação oral aos 19 anos. Isso saiu em todos os informativos jurídicos, eu não sei se nos demais jornais saiu também. Mas era engraçado porque nos comentários da notícia era geral. O que a gente mais lia era o seguinte: eu agradeço a Deus porque Ele não é meu primo. Se ele fosse, meu Natal estava arruinado. Você imagina o que é sentar-se à mesa de Natal com sua tia dizendo: você viu que seu primo sustentou no STF com 19 anos e você vai fazer o que no Enem? Que desespero. O que pode ser comparável a um feito dessa natureza? E eu me solidarizei com as pessoas que escreveram isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou irmão de Saulo. Eu sempre fui irmão de Saulo, desde que eu nasci. Então pronto, já entendeu, né? Você imagina que Saulo ganhou um concurso literário de poesia e prosa com 8 anos de idade. Tem lá em casa o troféu até hoje. E assim, ele não era só um gênio como até hoje é. Na época que ele não tinha a barriga que ele tinha até recentemente, ele ainda jogava bem. Ele tem medalha lá de melhor goleiro dos jogos internos do Rukba. Garrava muito. Saulo é o melhor goleiro que eu já vi no futsal. É incrível. Deus às vezes é injusto, né? Com a quantidade de talento que Ele dá a uns. Saulo é um primor em tudo o que ele se propôs a fazer na vida inteira. Eu nunca vi nada parecido. Saulo não sabia quem era Vitor Belfort. Nunca tinha assistido uma luta na vida. Até um dia que ele estava passando e disse: eu gostei disso aí. Vou começar a assistir. 3 dias depois, estava Saulo corrigindo o especialista em MMA na TV. O cara falava: porque um armlock, ele saiu num armlock, sai a tal golpe. Eu, velho, como é que você já sabe isso tudo? Ele, eu comecei a gostar. Eu sempre tive essa impressão: velho, é muito fácil. O cara é muito talentoso. E lidar com alguém muito talentoso, conviver de perto com alguém muito talentoso, para muita gente é muito difícil. Porque a gente tem uma tendência muito grande a se comparar.
E a comparação com o talentoso costuma gerar uma angústia. São Tomás de Aquino descreve como um certo sofrimento pelos prazeres alheios. Que forma bonita de chamar inveja. Ele fala sobre como é ruim você correr e ter a sensação de que tem alguém que está muito mais rápido que você sempre. Parece que tem alguém que é melhor do que você em tudo. E que inferno que não virou a vida de todo mundo depois que inventaram a internet. Ou mais ainda o Instagram. Porque no Instagram todo mundo é melhor que você. Todo mundo é rico, bonito, famoso, bem-sucedido, inteligente. Todo mundo tem glórias mil e você olha para aquilo ali e diz: eu nunca vou chegar aos pés disso aí. Minha vida é uma droga. Eu achava que prestava para alguma coisa até abrir o Instagram e ver que todo mundo presta muito mais do que eu. E o Instagram passou a cultivar uma rivalidade que já era latente em nosso coração. E a gente às vezes se pega odiando os melhores amigos, porque a gente pensa: velho, como é que esse cara consegue tanto? Eu só me lasco e não viajo para lugar nenhum. O cara está o ano inteiro em todo lugar do mundo. E a gente vai se corroendo por dentro com essa sensação de ser tão menor ou inferior a quem está ao nosso lado. Agora, se está ruim para você, se está ruim às vezes para mim, se está ruim para essa galera que estava lendo sobre o menino de 19 anos, imagine para Moisés. Por quê? Porque a Bíblia diz que, bom, meu amigo é Saulo. Saulo é um cara magnânimo, um cara incrível em tudo que faz. Mas olha quem é um amigo de Moisés. A Bíblia diz assim: nunca houve alguém como Moisés, de quem Deus era amigo de falar face a face. Se está ruim para você, imagine para Moisés. Você, beleza, você tem inveja de Christian Bell, porque acha que ele é muito mais rico que você, tendo estudado bem menos. Você tem inveja de seu amigo influencer, de seu amigo que posta as coisas que ele faz. Você tem inveja de alguém que está no seu top, ainda que esteja melhor. E Moisés que tinha inveja de Deus. Esse aí não vai perder, não vai ganhar uma. Todas as brigas que ele entrava com Deus, ele perdia. Todas as comparações que ele fazia com Deus, ele perdia. Toda vez que ele começava a analisar: poxa, estou indo bem nisso aqui, ele olhava. Aí Deus entrava na conversa com ele, Deus: eu fiz. Moisés: Senhor, fiz uma mesa de madeira em apenas um mês. Deus: poxa, que legal, eu lembro quando eu fiz o mundo em uma semana também. Foi massa. Moisés: engula sua mesa de madeira também, não quero saber mais não. Imagina a conversa cotidiana de alguém que estava sempre um passo atrás do seu melhor amigo. Imagina a sensação, a frustração. Aí você fala: não, Moisés é crente, Moisés não sente inveja. Moisés não sente essa coisa competitiva, ainda mais com Deus. Leia o Salmo 90, você vai ver. Salmo 90 é Moisés desabafando a frustração dele, de por mais que ele corre. Agora o cara também é pretencioso, né? O nível dele é esse. Poxa, Deus é melhor do que eu em tudo. Acredite, é isso que Moisés está dizendo no Salmo 90. Ele está dizendo: não adianta, Senhor. Os homens se gloriam porque vivem de geração em geração. Tu és de eternidade em eternidade. A nossa vida é cheia de frustrações. O Senhor nunca se frustrou em nenhum dos planos. Ele entra num diálogo com Deus que parece loucura. Se você for começar a ler com calma e atenção o Salmo 90, você vai ver que ele está reclamando com Deus por Deus ser melhor do que ele. Senhor, o Senhor leva os homens como uma corrente de água. O Senhor não percebe que para a gente 70 anos é tudo, é uma vida. Para o Senhor 1000 anos é como um dia. O Senhor tem paciência para esperar uma eternidade para alguma coisa acontecer. Quando passa 1 hora e não acontece, a gente já fica aflito, Senhor. Ele começa a discutir: é muito chato lidar com o Senhor, é muito chato conversar com Deus. Porque o Senhor tem solução para tudo. E a gente fica aflito com qualquer coisa. Moisés começa a perceber que essa relação de irmandade comparativa com Deus é prejuízo para ele. Eu vou lhe dizer, não é só para Moisés não. Dá uma olhada na Bíblia. Me mostra uma relação de irmãos que prestou. Jacó e Esaú. Um tentou matar o outro só umas 5 vezes. Foi a melhorzinha assim que eu lembrei. José e os irmãos, não mataram. Enterraram numa cova e venderam como escravo, justamente para não matar, porque era irmão, né?
Essas são as melhores. Caim e Abel, você sabe como é que terminou. 2 irmãos se mataram num culto, porque um achou que Deus estava ouvindo mais a oração do outro. E você só está achando esse extremo porque não tem irmão. Misericórdia porque você não tem irmão. Se você tivesse irmão e ele estivesse orando e recebendo a bênção, você também ia querer matar. Ah, fala a verdade. Fala a verdade. Quem nunca quis matar o irmão, por causa de alguma coisa bem mais besta do que isso, não deve ter irmão. É natural no ser humano. A gente é territorialista, a gente quer vencer aqueles que estão no nosso patamar. Se alguém vive de um jeito diferente do nosso jeito, parece que está reprovando o nosso jeito de viver. Se alguém é diferente da gente e está tendo melhores resultados, aquilo parece um julgamento a respeito de quem você é, aquilo parece uma condenação aos seus fracassos. O fato de alguém prosperar do seu lado, fazendo algo diferente do que você faz, costuma ser uma seta contra toda a sua obra existencial. Isso é explicado na psicologia. Lacan fala do grande outro, como Sartre vai falar que o inferno são os outros. Se não tivesse os outros, a vida era perfeita. Isso é humano, demasiadamente humano. Eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia não nos apresenta como padrão de relacionamento a irmandade. As boas relações na Bíblia não são entre irmãos. As boas relações entre pessoas na Bíblia são baseadas não na fraternidade, mas na paternidade. A Bíblia nos ensina sempre a acolher aquele que está em dificuldade como um filho e a se entregar àquele que está em alguma facilidade como a um pai. Você vai ver Pedro chamando os irmãos na fé de filhos ou de pais na fé. É muito comum na Bíblia você ver um chamando o outro de pai. Os profetas chamavam os seus ajudantes de filhos e os ajudantes chamavam os profetas de pais. Abraão é nosso irmão na fé, nosso pai na fé. As relações positivas na Bíblia, elas não são de irmãos, elas são de pais e filhos. E até as relações entre irmãos só funcionam bem quando os irmãos assumem os papéis de pais de seus irmãos. Quando o irmão mais velho começa a pensar no irmão mais novo como seu filho. Quando o irmão mais novo começa a pensar no irmão mais velho como seu pai, ou até como seu filho também em algumas situações. Quando a gente assimila a ideia de que quem está em melhor posição precisa acolher quem está em menor posição. O maior sempre servirá ao menor, assim será entre nós. A Bíblia nos ensina que só funciona relacionamento entre duas pessoas se o maior começar a servir o menor. Isso vale para Deus e Moisés, isso vale para mim e para Saulo, porque graças a Deus, também, graças a Deus, por exemplo, eu sou Vitória, ele é Bahia. Então nisso, eu sou muito melhor do que ele, então eu posso estar sempre ali acolhendo, consolando. Ó que bênção. Nisso ele é meu filho. Quando ele olha a camisa do Vitória, ele sabe que o pai chegou. E eu sempre olhei para ele também como um pai. Nunca tive Saulo como um irmão nesse sentido. A nossa relação, graças a Deus, sempre foi extremamente positiva e as glórias dele sempre foram minhas. Por quê? As glórias de um irmão podem parecer uma competição para o outro irmão. Mas as glórias de um filho parecem uma continuação para um pai. O pai sadio, ele comemora as glórias do filho sabendo que são extensões dele mesmo. E graças a Deus sempre foi assim comigo com Saulo. A gente sempre comemorou até mais as glórias do outro do que as próprias. Porque a gente aprendeu muito cedo a ter essa relação paternal. E é bíblico, gente, que a gente trate uns aos outros como um pai trata os filhos, como um filho trata um pai. Que a gente tenha esse relacionamento muito mais paterno do que fraterno. Moisés aprendeu isso. Pelo menos no versículo 12 ele aprende. Porque Moisés está até aqui brigando com Deus, em rivalidade com Deus. Ele está aqui chateado porque ele percebe que Deus é de eternidade a eternidade. E na boa, por menos amigos que a gente seja de Deus, talvez Moisés esteja alguns níveis acima, mas atire a primeira pedra quem nunca
olhou para Deus com uma certa raivinha, de dizer, para o Senhor é fácil. Para o Senhor, o que o Senhor me pede, o Senhor só me pede, porque o Senhor não sabe o que é viver o que eu vivo, sei quem eu sou, lidar com as coisas com as quais eu tenho que lidar. A gente tem essa impressão de que Deus está no outro plano, Deus está lá no alto e sublime trono, com serafins, querubins, não sabe o que é pagar um boleto. É fácil a Bíblia ficar escrita dizendo que é para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, mas e aqui no dia a dia, no couro comendo, 46 graus no couro, o relógio dizendo que é 29, é um absurdo. Até o termômetro mente nessa cidade, não dá para confiar em ninguém. No dia a dia, aqui em Salvador, não dá para ser fiel, não. Não dá para seguir o que a palavra manda. A gente olha para Deus de vez em quando com essa raiva de que para Ele as coisas são mais fáceis, então não dá para discutir numa boa com Ele. Aí o que Moisés está ensinando para a gente é, realmente não dá para discutir. Não dá. Quando você identifica alguém que é melhor do que você, isso vale, gente, para tudo na sua vida. Quando você identifica alguém que está em melhor posição do que você, quando você identifica alguém que já andou um pouco mais do que você, que está prosperando numa coisa que você ainda não prospera, que está sendo bem sucedido em uma coisa que você ainda não desenvolveu tão bem, quando você encontra alguém que é para você o que Deus é para Moisés, pare de discutir, de competir, de rivalizar. Baixa a sua cabeça e fala o que ele disse. Fala assim, ó, ensina-nos. Ensina-me. Senhor, se a gente for discutir aqui, a gente vai passar o dia inteiro brigando, eu vou passar o dia inteiro discordando, porque o Senhor tem muito mais do que eu, o Senhor está muito acima do que eu. A vida do Senhor é muito mais fácil do que a minha, Moisés está dizendo. O Senhor é de eternidade a eternidade, eu sou de geração em geração. O Senhor é enorme, a gente passa aperto com tudo. A nossa vida é muito difícil, para o Senhor nada é coisa de mais maravilhosa. Ao invés de ficar me comparando com Deus e tentando entendê-lo e tentando me explicar para Ele, eu simplesmente vou pedir, então, Senhor, me ensine. Me ensine. Isso vale, gente, para qualquer relacionamento na vida. É muito melhor aprender do que rivalizar. É muito melhor entender a abundância que o outro tem como um remédio para a sua carência e não um julgamento da sua carência. É muito melhor entender a carência do outro como algo feito para que a sua abundância sirva. Então aquilo que te sobra, Deus lhe deu para abençoar alguém a quem falta. Aquilo que te falta, Deus lhe deu para você encontrar com alguém em quem isso sobra. Deus nos deu a necessidade e a sobra para fomentar o encontro. Deus nos deu a burrice para permitir o ensino. É para isso que a gente nasce burro em tanta coisa. Ainda esquece metade. E todo mundo é assim, não é só com você não. Tem sempre alguma coisa em que você é burro, que toi. Tem sempre alguma coisa que você bate cabeça. E na prática a gente vive tentando esconder essa coisa. O que Moisés aprendeu foi, é melhor eu admitir logo o que eu não sei, é melhor eu mostrar logo a minha fraqueza para quem tem força de sobra e pode me ajudar. Então se você encontrar alguém que tem o que lhe falta, em vez de se esconder e rivalizar, baixa a cabeça e diga assim, ensina-nos. Ensina-nos. E diante de Deus, não há palavra que mais faça sentido do que ensina-me. Não há coisa mais certa a dizer a Deus do que ensina-me. Pastor Paulo Borges, ele sempre traz uma alegoria que é de que, imagina que marcassem uma reunião para você com Deus. Imagina que você tem um horário de meia hora no escritório do Todo-Poderoso. Segunda, 15 horas, você e Deus Pai, meia hora. Você chega na recepção, eu imagino que você vai chegar pelo menos 14h45, para não correr o risco de perder essa reunião. Na recepção, o anjo Gabriel, o secretário, te entrega lá papel e caneta, sem te falar nada, só diz aqui, ó, para a reunião. Aí o pastor Paulo Borges pergunta assim, fala a verdade para mim. Você vai escrever todos os seus pedidos para não correr o risco de esquecer de falar nada com Deus na reunião?
Ou você vai entrar na reunião com o papel em branco para anotar tudo o que ele dizer e não esquecer nada do que Deus lhe falou na reunião? Você está mais preocupado com o que você tem a falar com Deus ou com o que Deus tem a falar com você? Isso diz quem você acha que tem mais conteúdo na reunião. E se a gente enxerga essa realidade, as nossas orações começam a mudar. A gente começa a pensar, eu preciso ir aos pés do Senhor, aprender e não ensinar a Ele. Eu preciso ir aos pés do Senhor, aprender a ser crente e não ensinar a Ele a ser Deus. Eu preciso começar a me ajoelhar para aprender e não para ensinar. Não para dizer, Senhor, faça, mas para perguntar, Senhor, o que é que eu devo fazer? Para dizer, Senhor, está aqui o que o Senhor precisa fazer. Eu começo a pensar, não, está na hora de eu sentar para dizer, Senhor, e então, o que é que eu preciso fazer? A minha oração passa a ser muito menos, Deus, você tem que ir. E começa a ser muito mais, Senhor, o que é que eu tenho que ir? A oração passa a ser um ensina-nos. A oração passa a ser uma oração consciente de quem é que tem a dar, de quem é que tem que falar, de quem é que tem que ouvir. E Moisés, depois de constatar essas coisas, começa a dizer algo interessantíssimo. Ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E aqui eu já caminho para a parte final do que eu tenho a falar hoje. Depois de perceber quem Deus é, depois de perceber que quando a gente está indo, Deus já está voltando, que Deus conhece o agora, o ontem, o amanhã, e para Ele é tudo a mesma coisa, o tempo para Ele não é nada, porque 1000 anos para Ele é como um dia, é como a noite que passou. A vida do homem para Ele é como um sono, é como se Deus dormisse e despertasse nesse meio tempo, o homem já nasceu e morreu. 70 anos, o que é 70 anos para quem é eterno? Quer entender um pouco dessa comparação? Vamos voltar, por exemplo, de pai e filho. Chega para uma criança de 2 anos e fala assim, calma, só falta 1 ano para eu lhe dar esse presente. E tente achar um pouco de paz no coração dessa criança. Pare para pensar que para uma criança de 2 anos, 1 ano é metade de uma existência. Ele vai pensar, metade da minha vida eu vou desperdiçar esperando esse velotrol. Você sabe o quão cruel você está sendo comigo, pai? E aí você, com seus 30 anos, pensa, meu Deus, que drama. 1/30 de existência, isso sim, é o que eu estou te pedindo que aguarde. E seu pai, com seus 60 anos, olha para os dois e dá risada. Pois é essa a relação com Deus. É essa a relação entre homem, Deus e tempo. Deus vê as coisas de um lugar privilegiado, de um lugar de quem já esteve aqui, de um lugar para Ele. Isso aqui é muito pouco, ainda que seja tudo para nós. Quando Moisés percebe isso, aí a conversa muda, ele diz assim, Senhor, a única coisa que eu posso lhe pedir então é o seguinte, me ensine a contar os meus dias. E aqui é uma profundidade muito grande. Moisés sabe porque ele convive com Deus já há algum tempo. Ele começa a perceber o que é que nós precisamos aprender de Deus. Nessa oração do ensina-nos, o que a gente precisa aprender? Êxodo 12:2. Vocês sabem, todo mundo assistiu a Record aqui, né, os 10 mandamentos. Sei que nem todo mundo presta atenção nas mensagens de domingo de manhã, porque o pastor já ensinou tudo que tinha para ensinar sobre Gênesis e Êxodo. Mas como nem todo mundo presta atenção, eu sei que a gente assistiu aí os 10 mandamentos na Record e já entendeu o que aconteceu com o povo de Israel, né? Estavam lá no Egito, e aí foram libertos. Quando eles foram libertos do Egito, Deus instituiu as festas que lembrariam o povo de que eles agora são livres. Mas em Êxodo 12:1 e 2, é a noite da libertação. A noite de tornar o povo não mais escravo. Sabe qual a primeira coisa que Deus fez para que o povo não fosse mais escravo? Quebrar as cadeias, as algemas, matar os exatores, fogo nos racistas. O que é que Deus fez para acabar com a escravidão? Lei Áurea. Sabe qual foi a forma como Deus começou a acabar com a escravidão do povo?
Êxodo 12, 2. Não sei se você consegue projetar. Êxodo 12, 2 está escrito assim. Deus disse, bom, eu vou lembrar aqui. Hoje é o primeiro dia do primeiro ano da vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do resto da vida de vocês. Este mês será para vocês o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Imagina, Deus chegar aqui hoje e dizer, ó gente, novembro, pronto, agora isso aqui é o primeiro mês do ano de vocês. Qualquer que seja o momento, na hora que Deus quer libertar o povo, o que Deus diz é, hoje é o primeiro mês da vida de vocês. Sabe por que ele revolucionou esse calendário? Porque até ali quem contava o calendário para eles eram os egípcios. Até ali eles viviam o calendário do povo que os escravizava. Quem dizia a eles que era hora de comer eram os egípcios. Quem dizia a eles que era hora de plantar? Egípcios. Hora de colher? Egípcios. Era pelo calendário egípcio que eles viviam. Aí Deus está dizendo a eles, você quer ser livre? Primeiro, tome as rédeas do seu tempo. Daqui para frente, quem conta o seu tempo é você. Você quer ser livre? Aí você está pensando, eu preciso de liberdade financeira, ganhar meu primeiro trilhão. Eu preciso de um divórcio. Alguns acham que isso é liberdade. Eu preciso sair de casa. Preciso que meu pai morra. Tem gente que pensa assim. Para que eu seja livre, eu preciso disso. Eu preciso sair da igreja. Para isso, é assim que eu vou ser livre. Eu preciso casar. Eu não entendo nunca nada de linguagem de leitura labial. Era comigo, Estezinha. Duas coisas que eu sou péssimo: leitura labial e descrição. Se fosse minha esposa, ela estaria falando ali, eu estaria fazendo esse mesmo escândalo, e ela estaria dizendo, seja discreto, e eu agora estaria falando, eu não estou sendo discreto? No microfone. Isso é 100% da minha cara. Não era comigo, só para você saber. Tem gente que acha que liberdade é poder fazer o que quiser. Tem gente que acha que ser livre é isso. Livre é quem faz o que quiser. Ah, eu sou livre quando eu faço o que eu quiser. Na boa. Quando você chega do baba, cansado, e alguém começa a fritar um acarajé perto de você. Se você é um ser humano, não há outra coisa que você quer naquele momento. Você quer uma Coca-Cola gelada. Eu sei que você quer isso. Eu também quero isso. Por que você pensa que ser livre é fazer o que você quiser? Eu lhe faço a pergunta. Você acha que você é livre para querer o que você quiser? Você acha que foi você que decidiu o que é que você quer? A indústria sacou que fizeram uma cara... Na verdade, a Coca-Cola é uma bebida que os americanos fizeram para combinar com a acarajé. Eles viram a acarajé e perceberam, rapaz, tem uma oportunidade de negócio aí. Aí fizeram a Coca-Cola. Um americano vinha passando ali na Cira, em Itapuã, viu a acarajé e pensou, vou ganhar muito dinheiro com isso. Dito e certo. Aí colocou um monte de outdoor para criar em você o desejo de beber Coca-Cola. E agora você está aí querendo uma Coca-Cola. Você acha que foi você que fez isso? Não, eu estou ganhando dinheiro da Coca para poder fazer esse desejo em você. Infelizmente ainda não é verdade isso. Mas é verdade que o seu desejo não nasceu de você. Alguém implantou ele em você. A sociedade cultivou desejos em seu coração que você nunca imaginou ter. Hoje você deseja roupas que você até um mês atrás nem sabia que existiam. Você deseja ouvir músicas que nem combinam com o seu estilo, nem são na sua língua, você nem entende o que elas significam. Mas a pessoa que você aprendeu a achar que é o seu modelo de existência adequada, usa essas roupas, canta essas músicas. Há maneiras diversas de criar um desejo em alguém. Então, quando você faz o que você quer, você é escravo de Duda Mendonça, um publicitário. Você é escravo de João Santana. Só boa gente aí eu estou citando. Somar os anos de cadeia. Quem faz o que quer é escravo dos próprios desejos. Desejos esses que foram criados, você nem sabe por quem. Então quem faz o que quer é escravo de gente que nem conhece. Se fosse pessoa escrava, pelo menos eu ia querer ser de alguém que eu conheço.
Então não, fazer o que quer não é liberdade. Esqueça essa ideia de que liberdade é alguma coisa que você vai ter quando alguém fizer algo por você. Êxodo 12:2 nos mostra que o início da liberdade é você começar a contar os seus dias. É você comprar uma agenda. É você ter sua própria folhinha. É você começar a decidir qual é o tempo de fazer cada coisa. É você começar a pensar, ainda que eu queira hoje um relacionamento, talvez ainda não seja esse o tempo do meu relacionamento. Ainda que hoje eu queira passear de lancha, talvez o tempo seja mais oportuno para acordar cedo, segunda-feira. Ser livre começa com contar o próprio tempo, com assumir a própria agenda, contar os próprios dias, decidir, hoje é o primeiro mês do resto da minha vida. Daqui para frente, quem diz o tempo de fazer cada coisa sou eu, e não nenhum publicitário que criou um desejo para guiar meu coração. Daqui para frente, meu coração não será guiado. Daqui para frente, meu coração será o sábio que me guia. Porque agora eu comecei a contar os meus dias. Está começando a entender? Está começando a entender a oração de Moisés? E perceber que você precisa dessa oração? Se você não contar os seus próprios dias, quem conta os seus dias por você vai ter domínio sobre a sua existência. Se você planta e colhe na hora que alguém mandou, se você faz na hora que você deseja, e deseja porque alguém quis que você desejasse, você não é livre. Deus precisa de servos livres. Onde o Espírito está, aí é liberdade. Deus nos chamou para uma obra que a gente só vai realizar se a gente estiver livre para fazer. Porque se você estiver escravo do pecado, o pecado não quererá que você faça. O diabo não vai deixar um dos escravos dele fazer nada que Deus quer que você faça. E o diabo escraviza as pessoas, está na Escritura. Sabe o que ele usa? O medo da morte. Sabe o que é medo da morte? A sensação de que meu tempo está acabando. O medo de que meu tempo acabe. A sensação de que meu tempo não me pertence. Essa ideia de que o tempo não é meu, eu preciso correr. Alguém chama isso de a corrida dos ratos. Eu preciso correr para pagar o boleto de amanhã, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer aquilo que mandaram que eu fizesse. Eu preciso correr atrás do prejuízo. Amanhã é segunda de novo, depressão pós-fantástico. Eu orei para que a segunda não viesse, mas ela chegou. Vai me atropelar. Fim de mês, fim de ano, eu não cumpri nenhuma das metas. Estou perdido na corrida para chegar a um lugar que nem fui eu que escolhi. A corrida para bater metas que não fui eu que criei. A corrida para satisfazer expectativas que nem nasceram de mim mesmo. A corrida para agradar gente que eu detesto. A corrida para impressionar gente que eu nem conheço. A corrida para cumprir a agenda de alguém que não sou eu. Porque a sociedade diz que eu tenho que casar com tantos anos, diz que eu tenho que ficar rico com tantos anos, diz que a essa altura da vida eu já deveria ter tal coisa. Porque as pessoas esperam de mim um certo resultado que eu ainda não dei. Se você vive assim, você é escravo. O seu tempo não é seu. A sua agenda não está na sua mão. Tem alguém dizendo em que horas você tem que fazer cada coisa. Moisés está dizendo, Senhor, ensina-me a ser diferente dessas pessoas. Eu quero ser livre. E para eu ser livre, Senhor, só tem um jeito. Ensina-me a contar os dias. Eclesiastes 3:1 nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então quando você para pensar, Senhor, já é novembro e não deu tempo de escrever o livro, não deu tempo de fazer o curso, não deu tempo de me abrir para um relacionamento, de fazer as pazes com minha mãe, de visitar meu tio. Eu estou sem tempo. Eu queria comer mais verdura, ir na academia, orar, mas eu estou sem tempo. Está faltando tempo. Ou você, ou Eclesiastes. Algum dos dois está mentindo. Com todo respeito, eu acho que é você. Brincadeira, eu não acho que você está mentindo. Acho que você é só que nem eu. Meio burro para algumas coisas. A palavra é pesada, desculpa, não se ofenda. Mas é que se a gente não aceitar que a gente é meio burro, a gente nunca vai parar para pedir, Senhor, ensina-nos. E sabe no que a gente é meio burro?
A gente não lê o texto direito, o texto está escrito assim, ó: há tempo para todo propósito. O que está faltando não é tempo, o que está faltando é propósito. Se tivesse um propósito, haveria um tempo para ele. Se as coisas estivessem minimamente organizadas. Sabe o que está faltando? Provérbios 16:1 distribui quais são os papéis de cada um de nós nessa relação com Deus. Provérbios 16:1 nos ensina como desenvolver bem essa amizade com Deus. Poxa, é chato ter um amigo assim, que é bom em tudo, que é perfeito em tudo, que nunca erra. Como é que você vai contar uma falcatrua para um amigo desse? Como é que você vai contar que estava interessado na mulher de um amigo? Como é que você vai contar que acorda cheio de remela? Como é que você vai contar que não escovou os dentes ontem para dormir? Tanta coisa que a gente não se sente à vontade para contar para alguém perfeito. Tanta coisa que a gente não se sente em paz para sentir ao lado de alguém que a gente acha que é muito melhor do que a gente. E é por isso que a gente esconde, é por isso que a gente enfrenta, é por isso que a gente rivaliza, é por isso que a gente odeia, é por isso que a gente se ressente, por isso que a gente sente inveja. Provérbios 16:1 nos ensina como é que a gente deve se relacionar com alguém assim, perfeito que nem Deus. Provérbios 16:1 nos ensina que há uma tarefa do homem e há uma tarefa de Deus. Deus não vai fazer todo o trabalho, não. Deus escolheu cooperar conosco. Como é que funciona? O homem faz os planos, está escrito lá, não sei se conseguiu projetar, perfeito, obrigado. O homem faz os planos e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, como é que Deus vai responder se você ainda não fez pergunta? Como é que Deus vai lhe dar a resposta se você não apresentou o plano? O que você está esperando que Deus lhe diga? Se você ainda não fez a sua organização de tempo, o seu planejamento, e levou aos pés dele. Você está torcendo para que Deus assuma todos os papéis? Para você ficar com raiva dele? Você tem raiva de uma pessoa assim? Eu particularmente, eu vou confessar uma coisa aqui, que o pastor Diogo inclusive já notou e acha muito chato em mim, é um pecado. Eu morro de raiva de Lionel Messi. Eu não suporto o Messi. Não sou feliz com nenhuma das conquistas dele. Por uma razão muito simples, ele é argentino, gente. Só eu reparei isso. Eu não vejo alegria, graça, nada do que ele faz me agrada. Porque ele não está do meu lado. Se esse cara botasse uma 10 amarelinha, meu irmão, aí vocês iam pensar que o que Diogo fala de Messi é nada. Eu ia vir para a igreja, mas eu já teria feito uma tatuagem desse homem na testa aqui, ó, para usar meu sinal como base do rosto dele. Porque ele é incrível. É muito ruim ter um cara incrível desse como referência, mas é incrível ter um cara incrível desse do seu lado. Tem coisa melhor do que contar com Deus como parte da sua equipe? Fazer uma parceria com alguém assim? Essa é a única forma pela qual a gente pode se relacionar com Ele. Mas a única forma pela qual você vai se relacionar com Deus é: faça planos e aceite que a resposta é dele. Escreva seus planos de lápis. E veja com atenção Deus usar a borracha dele. Leve seus planos a Deus com a convicção de que Ele vai alterá-los. E feliz da vida porque Ele vai alterá-los. Porque se eu jogasse no mesmo time de Messi, se eu visse Messi na seleção brasileira, que alegria eu ia ter em ver Bruno Guimarães errando um passe, mandando uma bola na fogueira para ele, sabendo que ele ia corrigir a jogada com uma habilidade incrível. Que alegria eu ia ter de ver Casemiro fazendo um passe lateral de 5 metros, é o máximo que ele tem conseguido fazer. E saber que Messi ia transformar aquilo numa jogada de driblar 6 e entregar sem goleiro para Richarlison, perder o gol e ele pegar o rebote e fazer. Que prazer errar ao lado de alguém que conserta seus erros. Essa é a única experiência possível com Deus. Sabe para que Deus te chamou? Para você errar aos pés dele. Sabe para que... Gente, você já leu o Salmo 23 com atenção? Todo mundo sabe de cor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz andar por... Ixi, errei até o Salmo 23.
Olha o nível do crente que vocês estão ouvindo. Misericórdia. O Senhor é meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele me faz andar por veredas da justiça. Uma coisa que vocês repararam: o Senhor Ele me guia. O Senhor me faz deitar. Até deitar é algo que Ele que faz. Eu sou um inútil nesse salmo. Todos os verbos são conjugados pelo pastor. Até deitar é Ele que tem que me fazer deitar. Velho, é o cúmulo da preguiça. Uma pessoa que nem deitar consegue sozinha, é o pastor quem faz ela deitar. É o pastor que faz tudo. Você quer ter o Senhor como pastor? Se prepare para Ele fazer tudo. Ele é o pastor, Ele guia, Ele deita, Ele me leva. Só que quando Ele vai fazendo e vai tudo dando certo, a gente vai ganhando coragem, né? E Ele mesmo encoraja a gente a começar a tentar também dar os nossos próprios passos. Aí a gente de repente vai conjugar o primeiro verbo do salmo. Agora a gente vai andar, só andar. Andar basicão aqui. Ovelha, andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeira coisa que eu faço no salmo, já deu tudo errado. O primeiro verbo que a ovelha conjuga no salmo já leva ela para o inferno. Estava em pasto verdejante, água tranquila, vereda da justiça. Quando o pastor era quem conjugava os verbos, a ovelha estava bem. No primeiro verbo que a ovelha conjuga, ela já está no vale da sombra da morte. Ela para assim: velho, como é que eu vim parar aqui? Aquele meme, né? Eu sei que vocês estão pensando: como eu vim parar aqui? A ovelha está lá no vale da sombra da morte pensando: isso foi de 0 a 100 muito rápido. Senhor. E aí ela desespera-se só por um segundo, até olhar para o lado e perceber: mas enquanto eu ando no vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, e eu não temerei mal algum. Pode errar na presença do Senhor. Pode tomar as rédeas na hora que Ele lhe der e andar até no vale da sombra da morte, não tem problema. Não é esse o problema. Ah, mas se eu começar a errar, o Senhor vai me abandonar. Davi diz assim: ainda que eu vá até o inferno, mesmo ali a Tua mão me guiará. Não tem problema errar, se você errar aos pés do Senhor. Se você errar com Ele. Você quer tocar a bola errada? Toque, mas toque para Messi. Porque Ele está no seu time. Você quer fazer seus planos absurdos? Faça, mas faça e entregue a Deus. Meu sonho é ser TikToker. Que bênção. Que sonho. Não pode falar palavrão no púlpito, então só que sonho. O adjetivo você coloca aí no seu coração. Não pode falar palavrão em lugar nenhum, viu, gente? Foi piada, só porque é o púlpito aí. Mas que sonho ruim. Na minha opinião, entrega a Deus. Vai que Ele te transforma num pregador de multidões no TikTok. Sei lá o que Ele vai fazer. Ele corrige cada plano terrível que eu vou te falar. Então pega o seu plano, entrega ao Senhor. Ah, é meu plano, eu não vou mostrar para ninguém, porque o Senhor tem os planos dele perfeitos. Aí quando olhar o meu vai me criticar. Sério isso? Que medíocre. Que ridículo. Vai perder a chance de ter o melhor jogador do mundo corrigindo sua jogada para fazer uma jogada horrível, tosca, só para dizer: fui eu que fiz. Quieta. Quieta. Pega o seu plano e entrega ao Senhor. Também quer ver outra coisa ridícula? Ah, já que eu só faço o plano errado, eu não vou fazer mais plano nenhum. Birra. Já errei demais, não quero mais tentar. Todos os relacionamentos que eu tentei deram errado, agora eu não quero mais me relacionar com ninguém, vou me preservar. Ah, cala a boca. Isso é burrice. E eu estou falando para mim, viu? Então, não se sinta ofendido sozinho, não. É para se sentir ofendido mesmo, mas junto comigo. Estou ofendendo mesmo. Normalmente quando alguém diz com todo respeito, não vai ter respeito nenhum daí para frente. Então eu falei com todo respeito logo no começo, daí para frente é... Daí para frente é só daí para trás. Mas eu sei, eu estou sentado aí junto com vocês. Eu estou falando para mim. Estou falando para mim. Larga de ser covarde e ficar pensando: eu tentei e deu errado, então não vou tentar mais. Você tentou sozinho. E sozinho você é um inútil. Sozinho você não presta para nada. Você é de geração em geração. 70 anos, quando muito, é sua vida. Passou disso é enfado e canseira. Moisés está dizendo isso o salmo inteiro. E quem está dizendo isso é Moisés.
O maior de Israel. O maior de Israel é um inútil sozinho. Mas se o Senhor me ensinar, se o Senhor entrar no pagode comigo, se o Senhor resolver participar comigo dessa briga, se o Senhor parar para ouvir o meu plano. Ninguém quis ouvir, todo mundo achou que era um plano idiota, e talvez fosse mesmo. Mas o Senhor está aqui sentado, como um pai que ouve os planos do filho com atenção e amor. Como um pai que banca os sonhos impossíveis dos seus filhos. Como um pai que diz, você quer ser PM? Eu não sei quem quer, mas eu vou te ajudar. Quem é sabe. Como um pai que ouve o plano do filho, não porque é plano, mas porque é filho. Deus não precisa de ideias mirabolantes, Deus precisa de filhos planejantes. Deus não precisa de boas ideias, Deus precisa de filhos que tragam ideias para Ele. Filhos que façam seus desenhos e tragam para o pai, para que o pai pegue pela mão dele e o ensine a desenhar. Deus precisa de filhos que abram para Ele qual é o desejo do seu coração. Filhos que desejem. Filhos que exponham o que há no seu coração para Ele. Porque eu vou te falar, esse mundo está cheio de gente guiada pelo inimigo. Tem um espírito maligno guiando as pessoas. Então, os melhores corações que você conhece e que não conhecem a Cristo são corações guiados pelo diabo. Os melhores. Agora imagina os piores. Corações tolos porque se deixam guiar pelo inimigo. Podem ser corações bons, mas guiados pelo mal, eles farão o mal. Deus está nos ensinando a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Sabe o que é um coração sábio? É um coração que guia e que não se deixa ser guiado. É um coração que conduz. Um coração que toma a dianteira. O melhor coração do mundo, sendo guiado pelo mal, não vai salvar o mundo. Mas o pior coração do mundo, guiando aquele que o tem, com o ensino e a ajuda do Senhor, meu amigo. Meu amigo. O mundo não está preparado para o que vai ser a revolução causada pelos filhos de Deus que entregarem a eles os seus planos, que entregarem a Deus, a Ele os seus planos. Então planeje. É do homem o dever de fazer planos e assim, quando a gente faz um plano, quando a gente faz um propósito, está escrito, há um tempo para ele, o céu manda tempo para a realização do propósito. Mas tempo, para encerrar eu queria falar uma coisa última sobre tempo. Porque eu sei como é a nossa relação com o tempo, é a pior possível. Eu sei que até agora aqui, quando eu estou falando sobre o que você pode fazer com o auxílio de Deus, até agora aqui quando eu estou falando, se você entregar o seu plano a Deus, mesmo que seja um plano errado, Deus vai consertar, vai te fazer executar, vai executar junto com você. Vocês vão guiar o mundo juntos. Eu estou te dizendo isso, e no seu coração, lembre, quando eu estou dizendo no seu, é no meu também, porque eu também estou aí. No seu coração, você está dizendo assim, poxa, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não comecei a pensar assim quando ainda dava tempo? Por que eu gastei minha vida sem saber que eu podia ter trazido meu plano ao Senhor? Agora eu já desisti? Agora eu já estou fazendo outra coisa? Agora eu já... A gente tem uma relação terrível com o tempo. A gente superestima o tempo que passou, subestima o tempo que ainda falta. E não tem estima nenhuma pelo tempo que agora é. A gente está sempre pensando no que foi ou no que será, achando que o que foi é sempre maior do que o que será, mas pensando que se a gente tem alguma chance é no amanhã. E o agora está passando. Nossa relação com o tempo é terrível. Nossa relação com o tempo costuma ser de débito. Porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui, ó.
começou a hora da revelação. Todo mundo aqui está devendo tempo a alguém. Revelei o mais profundo do seu coração. Isso é uma condição humana. Todo mundo aqui já perdeu tempo na vida. Todo mundo aqui gostaria de ter mais tempo para ter feito algo que não pôde fazer. A gente está devendo tempo a algum propósito, a algum projeto. Aquilo que você queria ter feito, não teve tempo suficiente para fazer. E aí talvez você pense, para que eu vou fazer mais projetos se eu não consegui nem executar os que eu já fiz? Faltou tempo. Eu estou devendo tempo. E a gente aprendeu que tempo perdido não se recupera. A gente aprendeu que o tempo que passou não volta atrás. A gente aprendeu que o tempo que eu fiquei devendo eu não pago mais. Eu vou lhe dizer, isso é uma mentira. Para entender como isso é uma mentira, a gente precisa entender um pouquinho de grego. É isso aí. O nível de complexidade da coisa. Não é brincadeira, é fácil. O grego tem duas palavras para tempo, que aparecem na Bíblia. Tem outras, mas duas aparecem na Bíblia. Cronos e kairos. Há implicações relacionadas à mitologia grega para cada uma dessas palavras. A gente não vai ter tempo de aprofundar nelas. Mas por hora, assimile que cronos é esse tempo cronometrado. Cronômetro vem de cronos, cronologia. Esse tempo linear que vai passando, que é agora, daqui a pouco, não é mais. Esse tempo vai passando e a gente fica devendo ele. E a gente fica pensando o quanto dele a gente já não tem. Mas os gregos, eles têm uma outra palavra para tempo, que é kairos. E kairos pode ser traduzido como tempo oportuno. E Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, que há um jeito de viver que é o jeito tolo. O jeito tolo de viver é viver perdendo cronos. Viver perdendo esse tempo que vai se acumulando e vai passando. É viver sem ter um plano. É viver o tempo que outra pessoa estabeleceu para a gente. É viver sem tomar as rédeas dos nossos dias. Esse é o jeito tolo de viver. Há, porém, um jeito sábio de viver. E o jeito sábio de viver é o que Paulo chama de remir o kairos. Ou remir o tempo, ou pagar o tempo, ou recuperar o tempo perdido. Sabe como é que a gente recupera o tempo perdido? Eu vou lhe dar um exemplo. É que as medidas de tempo, elas têm valores diferentes. O tempo oportuno, ele vale muito mais do que o tempo ideal. Quer ver uma prova de que o tempo oportuno, ele vale muito mais do que o tempo ideal? O maior rei da história de Israel, Davi. Um Zé Ninguém na história de Israel, Silas, eu. Quem desses dois tem melhores condições de interferir positivamente na guerra entre Israel e Hamas? Quem vocês acham? Eu ou Davi? Nenhuma dúvida de que eu, porque Davi está morto. É provável que eu também não interfira muito. Mas se algum de nós dois for fazer alguma coisa, está mais para mim do que para ele. Então a melhor pessoa não pode fazer muito porque não tem um tempo oportuno para fazer. O tempo dele não casou com o momento da guerra. Um exemplo bobo, que deixa bem claro que o tempo oportuno vale muito mais do que o tempo ideal. Não interessa quanto tempo de vida Davi teve, mais tempo do que eu já tive. Mas o tempo dele, por maior que tenha sido, por mais útil que tenha sido, não era o tempo oportuno, não era o tempo adequado para a realização dessa tarefa. O tempo adequado, ele vale mais do que o tempo ideal. Sabe o que isso significa na prática? Que sim, é possível recuperar o tempo perdido. Sabe como? Aproveitando o tempo oportuno. Aproveitar 5 minutos de tempo oportuno te ajuda a recuperar 30 anos de tempo perdido. Quer outra prova disso? Você já passou por algo parecido? Se você tem filho, você certamente já viveu um dia em que 20 horas passadas foram terríveis. Cansaço, ônibus passou, jogou água em você, e era o seu ônibus que você deveria ter pegado. Chegou no trabalho, só ouviu o desaforo.
promoveram seu colega, te deixaram na saudade. Deu tudo errado. Você chegou em casa pé da vida. E em 5 minutos seu filho te deu um abraço que te fez esquecer todos os problemas do mundo. E aqueles 5 minutos transformaram aquele dia num dia maravilhoso. E você só lembrou agora que aquele dia tinha sido terrível porque eu falei. Porque aquele tempo perdido todo tinha sido pago com 5 minutos de um Cairo bem vivido. De um Kairos bem vivido. O tempo oportuno bem aproveitado paga uma quantidade imensa de tempo perdido. Paulo está dizendo isso. A gente precisa remir o Kairos. A gente precisa aproveitar o tempo oportuno. Eu queria lhe convidar a ficar de pé. Você não está sozinho nessa angústia com relação ao tempo. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Estamos todos morrendo. Estamos todos em novembro. Estamos todos em débito. Mas isso não é motivo para você parar de planejar. Isso não é motivo para você entregar os pontos. Ao contrário. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te tornar uma pessoa livre. Onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Hoje você veio aqui com um propósito de Deus. Deus quer começar um novo tempo na sua vida. Esse tempo começa agora. Ele está lhe dizendo: hoje é o primeiro momento dessa liberdade. Daqui para frente, quem conta o tempo é você. Aprenda a contar os dias. Aprenda a identificar os momentos oportunos do que se precisa fazer. Pouco importa o que você não fez até aqui. Pouco importa o que você não pode fazer agora. Agora Deus está dizendo: nesse tempo há algo que você pode fazer. Deus tem uma obra a realizar e Ele conta com você agora. Deus quer fazer algo na sua vida. E hoje é dia de você fechar os olhos e orar. Não para dizer: Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, você não sabe o que é para fazer. E quem não sabe tem que aprender. Então, feche os olhos e diga: Senhor, ensina-me. Senhor, ensina-me. Coloque-se no lugar de filho. Coloque-se no lugar de filho. Para de discutir com Deus. Você não é da laia dele. Você não é do quilate dele. Você não é do tamanho dele. Então não tente rivalizar, competir. Não tente dizer a ele que o seu tempo passou. Não tente dizer a ele que a hora era aquela. Não tente dizer a ele qual o tempo de cada coisa. Não. Peça para o Senhor te ensinar a contar os seus dias, o seu tempo, o seu agora. Deus quer que você faça algo agora. Tem algo que você precisa fazer agora. Tem uma missão que você precisa desempenhar agora. Deus tem uma missão para você agora. Deus está te chamando agora para você entregar o seu plano nas mãos dele. Comece a rascunhar aí no seu coração. Comece a apresentar o desejo do seu coração para ele. Porque hoje você vai sair daqui com um coração sábio, com um coração que guia, com um coração que não se deixa ser guiado, com um coração que influencia, que não se deixa ser influenciado por esse mundo maligno. Um coração rendido aos pés do Senhor. Um coração submisso a Deus. Um coração de onde saem planos entregues às mãos do Criador, para que Ele corrija, para que Ele altere, para que Ele apague, para que Ele mande fazer de novo. Mas Deus hoje quer te dar um coração sábio. Um coração que te ensine a fazer planos, a organizar o seu tempo, a entender que um pé de feijão nasce de um dia para o outro. E se o seu plano é de plantar feijão, amanhã vai estar na mão. Uma plantação de cedro leva 28 anos. E se o seu plano é uma plantação de cedro, vai começar só agora. E talvez seus filhos é que terminem. E está tudo bem. Porque o tempo que lhe cabe é esse tempo que você tem que contar. Você não tem que se preocupar com o tempo que Deus não lhe deu. Porque Deus dá tempo para todo o propósito. Ele lhe deu todo o tempo que você precisa para todo o propósito que Ele lhe deu. Deus lhe deu tempo para fazer tudo que você precisa fazer. Mas se você ficar fazendo o que é dos outros, vai faltar tempo para fazer o que é seu.
Se você fica vivendo a vida que o Instagram manda você viver, quem vai viver a vida que Deus fez para que você vivesse? Se você quiser viver a vida de Neymar, quem vai viver a vida de Silas? Se você quiser viver a vida daquela influência, quem vai viver a sua vida, dessa serva do Senhor a quem o Senhor chamou? Se você usar todo o seu tempo para fazer o que eles disseram para você fazer, em que tempo você vai fazer o que Ele quer que você faça? O Senhor está te chamando agora para fazer uma grande obra. Eis que faço entre vocês uma grande obra, e aqueles que a virem ficarão abismados, e as suas orelhas ficarão de pé, diz o Senhor. Deus está te convocando para realizar uma grande obra. O seu tempo não acabou, seu tempo não passou, seu tempo é agora, seu tempo é hoje. O Senhor quer te usar hoje. O Senhor quer fazer novas todas as coisas. O tempo que você perdeu vai ser recuperado agora em nome de Jesus. O tempo que passou, volta sim, porque o Senhor vai te ensinar a remir o tempo. 1 minuto, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. 1 hora de comunhão com o Senhor pode pagar anos de traumas, de abusos, de violência suportados. 1 hora de submissão ao Senhor pode curar décadas de um fracasso que te ensinou a não sonhar. Deixa Deus libertar o seu coração cativo. Deixa Deus te transformar num planejador. Deixa Deus te transformar no homem que vai guiar esse mundo com um coração sábio, no homem que vai guiar essa família. Mas eu já destruí tantas famílias. Esqueça o tempo que passou. Seu tempo é agora. E agora é o tempo oportuno para fazer a vontade do Senhor. Feche os seus olhos e ore. Mas não para dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer, para perguntar o que você tem que fazer. E o Senhor vai falar. O Senhor está falando já. O Espírito fala ao coração da sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando ao seu coração. Está te lembrando de planos que Ele já te revelou. Está te dizendo que você sabe o que Ele quer de você. Você estava adiando, mas parou isso. Se hoje escutares a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ouça o Senhor falar. Aceite o que o Senhor está falando. Não precisa se esconder dele, não. Ele sabe que não tem nada que preste aí no seu plano, na sua vida, no seu coração. Mas entregue esse desejo a Ele assim mesmo. Você tem desejo de ficar rico? Diz isso para o Senhor, sem vergonha, sem medo. Você tem desejo de ter um namorado? Diz isso para o Senhor. Você tem desejo de ser famoso? Diz isso para o Senhor. Mas se você não entregar seu plano a Ele, vai morrer entalado. Mas o plano não é bom. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Entregue o plano a Ele. Deus não precisa de boas ideias. Deus quer filhos que tragam a Ele as suas ideias. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração igual ao de Cristo, que se submeteu em tudo ao Pai. Senhor, nós não queremos a mentalidade de irmão. A gente não está aqui para rivalizar contigo. A gente não está aqui para debater em plano de igualdade contigo, não. Estamos aqui como filhos, até constrangidos com os nossos planos imperfeitos, mas cheios de alegria pela convicção de que o Rei dos Reis resolveu escutar nossos planos. Senhor, dedicamos o nosso tempo aos planos dos outros. Passamos a vida vivendo um tempo que não era o nosso, e a gente não tem como não guardar um certo remorso desse tempo perdido. Mas o tempo é agora. E se é verdade o que a Tua palavra diz, o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Liberta-nos, Senhor, de todo o jugo opressor da culpa. Liberta-nos de todo trauma, Senhor, que nos faz pensar que
Não há mais tempo para a vida que o Senhor nos fez sonhar em viver. Liberta-nos, Senhor, de toda a covardia nascida dos fracassos. Aprendemos a esperar o pior, porque até aqui foi só o que veio. Aprendemos a temer a morte, porque até aqui era a única certeza. Mas hoje nasce em nosso coração uma outra certeza: nós somos filhos de Deus. É o Espírito que está testificando isso. E o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus resplandecem como astros nesse mundo de trevas. E o Senhor não negará bem algum aos seus filhos. Os filhos de Deus podem fazer planos, porque tem um Pai que os realiza. Os filhos de Deus podem provar sim o melhor dessa terra. Não porque merecem, mas porque tudo pertence ao Senhor de quem somos filhos. A terra é do Senhor e a sua plenitude também. Estamos aqui, Senhor, para que uma nova certeza irradie em nosso coração. Nós somos os teus filhos. E nos colocamos no lugar de filhos, com o nosso plano apresentado ao nosso Pai, para pedir: Pai, ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos um coração sábio, que daqui para frente a gente viva a execução dos planos que a gente mesmo fez. A gente seja guiado por esse coração dado por Deus, esse coração ensinado por Deus. Que daqui para frente a gente viva no nosso tempo e não no tempo dos outros. Que daqui para frente a gente conte o nosso próprio tempo. Que daqui para frente a gente se planeje para fazer as coisas no tempo que nos foi dado. E daqui para frente a gente se organize. Que daqui para frente, Senhor, a gente faça as nossas próprias metas. Que daqui para frente, Senhor, a gente assuma as rédeas da nossa própria vida. Senhor, que daqui para frente a gente seja livre. Que daqui para frente a gente seja teu. Ouve a nossa oração, Senhor, e dá-nos uma semana maravilhosa na tua presença. Dá-nos, Senhor, uma semana de realização de projetos. Dá-nos, Senhor, uma semana de consciência da tomada de rédeas a respeito da nossa existência. Que durante essa semana a gente saiba: o tempo é nosso e ninguém vai dizer a gente o que fazer com ele. A gente vai usar o nosso tempo. Senhor, que as pessoas saiam daqui hoje conscientes do que é importante. Que cada um aqui saia com a certeza de com quem quer gastar seu tempo, de quem merece o tempo de qualidade, de quem, Senhor, vai receber durante essa semana um tempo a sós. Que cada um de nós saia daqui ansioso por contar e gastar o tempo naquilo que é a tua boa vontade para nós. Ouve a nossa oração e ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, pois o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor é o nosso Pai e nós nunca o deixamos. E pedimos, Senhor, confirma cada plano, cada obra, cada realização que vier das nossas mãos, debaixo da tua orientação. Despede-nos em paz e abençoa-nos, recebendo o nosso culto, em nome e para a glória de Jesus. E se você crê, você diz amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te dê uma ótima semana.